1 Coríntios capítulo 4, os irmãos todos acharam? Amém. Versículo 20. Ou vamos ler a partir do versículo 19. Dois versículos. 19 e 20 e 21. A Bíblia diz assim: mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei, não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Que quereis? Ir ter convosco com vara, ou com amor e espírito de mansidão? Vamos destacar o versículo 20 para nós meditarmos, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Amém? Quantos podem adorar a Deus por essa palavra? Afinal de contas é a Bíblia. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus? Vai, amor. Para que nós venhamos entender um pouquinho da revelação da palavra de Deus para esta noite. Confesso aos irmãos que não me acho digno, nem tampouco merecedor de maneira nenhuma, mas Deus um dia nos chamou, Deus um dia nos livrou até mesmo da morte, para que nós viéssemos a pregar a sua palavra, para que nós viéssemos ser testemunhas vivas e reais aqui na terra do poder de Deus. Nós vemos, meus amados irmãos, que aqui o apóstolo São Paulo ele está escrevendo a uma igreja, a igreja que estava localizada em Corinto, que era uma cidade nas regiões da Acaia, na antiga Grécia. Se nós lermos o capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ficar ciente que o apóstolo das missões, o apóstolo São Paulo, estava ali naquelas regiões. Então ali ele conhece um homem, e ele faz amizade com aquele homem, quem sabe não nem imaginando ele que aquela amizade sucederia uma grande porta para o Evangelho de Jesus Cristo naquela cidade. A Bíblia nos mostra que ele conhece um homem que exercia a mesma profissão que ele, fazedor de tendas, de barracas, de cabanas. O nome desse homem era Áquila, juntamente com a sua esposa chamada Priscila. Eram um homem e uma mulher, um casal temente que esperava em Deus. E nós vemos que ali ainda o Evangelho não estava, aleluia, verdadeiramente da maneira que deveria ser. Quem sabe alguém poderia ter passado por aquela cidade pequena de Corinto, uma cidade muito rica, segundo diz algumas histórias, que era uma cidade muito rica porque era um lugar de muitos artesãos, muitas imagens, famosos artesãos naquelas regiões estavam ali naquela cidade. E nós vemos, meus amados irmãos, que a partir desta amizade de Paulo com este casal, Áquila e Priscila, então ali abre-se uma grande porta para que o Evangelho de Cristo venha a ser anunciado. A Bíblia nos mostra então que é aberta ali a porta para pregar a palavra. Ali é instituída uma igreja para falar do amor de Cristo. Então a Bíblia nos revela que 2 anos o apóstolo Paulo permanece junto com os coríntios, ensinando, admoestando, exortando com toda longanimidade e doutrina, ensinando o caminho perfeito da salvação em Cristo. Mas nós vemos que após 2 anos, pela vontade do Espírito Santo, o apóstolo São Paulo ele parte para Éfeso, para dar continuidade à sua vocação que ele recebeu de Jesus Cristo. Então nós vemos, meus amados irmãos, que Paulo
ele sai daquela cidade. A Bíblia, se nós vemos no capítulo 1 da carta aos Coríntios, Paulo, ele começa a elogiar o povo que está naquele lugar. No capítulo 1 e no versículo 5, Paulo diz: em tudo fostes enriquecidos nele, em Cristo, em toda a palavra e em todo o conhecimento. E no versículo 11, Paulo ainda vai mais além, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe, que há contendas entre vós. Ali surge um contratempo. No versículo 7, no mesmo capítulo 1, Paulo diz: de maneira que nenhum dom vos falta. Nós sabemos que existem 9 dons provenientes do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, no capítulo 12 e no versículo de número 8, nós vemos, meus amados irmãos, que porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito é dado os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, a outro a profecia, a outro dom de discernir os espíritos, a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Aí você imagina que igreja rica no Espírito Santo, uma igreja que possuía 9 dons do Espírito, uma igreja que possuía a palavra da ciência e do conhecimento, uma igreja que havia profeta, uma igreja que havia doutores, uma igreja que havia ensinadores, uma igreja que havia tantos e tantas maneiras de o Espírito Santo operar no culto, no meio deles. Mas o que a Bíblia nos revela, que após a saída de Paulo da cidade de Corinto, falsos doutores começam a se infiltrar. Se nós vemos, meus amados irmãos, Paulo certa feita ele disse: eis que vou agora, ligado pelo Espírito Santo, para Jerusalém, sem saber o que lá me espera, a não ser o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, que lá me esperam prisões e muitas tribulações. Enquanto Paulo estava sofrendo prisões, enquanto Paulo sofria escárnios e açoites na igreja de Corinto, meus amados, os falsos líderes, os falsos mestres, os falsos ensinadores começaram sem misericórdia, não poupando o rebanho de Cristo, começavam, aleluia, a espalhar, a proliferar as suas heresias infernais. Se nós vemos, meus amados irmãos, para nós entendermos de fato o que é que nós estamos tratando nesta noite, o apóstolo São Pedro, ele disse na sua segunda carta, no capítulo 2, ele disse: como houve profetas falsos no meio do povo, também haverá entre vós falsos doutores, aleluia. Estes falsos doutores, aleluia, introduzirão, aleluia, dissimuladamente heresias encobertas de perdição, e negarão, aleluia, e blasfemarão do caminho da verdade. Aleluia. Pedro estava recomendando, e era isso que estava acontecendo. Eu imagino, e o meu espírito dentro de mim salta e treme quando eu começo, aleluia, a deixar a minha mente voltar para os dias antigos, imaginar uma igreja rica no Espírito, uma igreja que era incendiada, tomada pelo poder do Espírito Santo, estava sendo governada, estava sendo inflamada por falsos doutores, falsos profetas, pessoas que começaram, aleluia, a buscar inteligência, aleluia, a buscar, aleluia, sabedoria humana. É por isso, meus amados e queridos irmãos, que Paulo escreve no capítulo 1 do livro da carta aos Coríntios, ele disse no versículo 25: porque a loucura de Deus é mais sábia do que
notificam, mas irmão, é através da anunciação da palavra que tudo acontece. Mas entendamos, meus amados irmãos, que Paulo não estava se referindo à palavra de Deus. Ele disse: o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. A palavra de Deus é eficaz, mas a palavra de sabedoria terrena, o apóstolo Tiago disse que é animal terrena, diabólica. Aleluia, bendito é o nome de Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 10 e no versículo 17, a Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Bendito é o nome de Jesus Cristo. É verdade que nós devemos pregar a palavra, mas não é a nossa palavra, é a palavra inflamada pelo Espírito Santo, é a palavra, aleluia, que é usada, aleluia, é a palavra que é inspirada por Deus, usada para redarguir, para corrigir, para livrar o homem do fio da espada, e para que todo homem, todo varão esteja perfeito para toda boa obra. Aleluia, bendito é o nome de Jesus Cristo. O reino de Deus não consiste, o reino de Deus não está firmado em palavras, mas em virtude. Nós vemos, meus amados irmãos, que certa feita os fariseus e doutores da lei tentavam insultar, tentaram, aleluia, pegar Jesus nas suas próprias palavras. Ele disse: olha, quando é que virá a nós o reino de Deus? Qual é o sinal que nós teremos da vinda deste reino? Em Lucas capítulo 17, no versículo 20, Jesus disse: o reino de Deus não é visto de forma aparente externa, mas em verdade eu vos digo que o reino de Deus está diante de vós. O reino de Deus é Cristo aqui nessa terra. O reino de Deus é Cristo, e se o reino de Deus é Cristo, Ele está no meio de nós nesta noite. Ele esteve no meio dos fariseus, esteve no meio dos escribas, e eles não reconheceram a luz, aleluia, raiou no meio das trevas, mas eles não reconheceram. Mas nesta noite o reino de Deus está no meio de nós. Jesus Cristo está no meio do seu povo. Mas este reino não consiste em palavras, mas em virtude. O apóstolo Paulo, logo que ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 18, ele diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Eu te pergunto nesta noite: você está firmado, você está baseado nesta loucura, que é o Evangelho, a palavra da cruz, que é loucura para os que se perdem, para os que perecem, é loucura para aquele que está indo para o inferno, mas para nós que somos salvos é poder de Deus, é virtude do alto, é virtude revelada. Bendito é o nome de Jesus Cristo. Meus amados e queridos irmãos, em Romanos capítulo 1 e no versículo 16, a Bíblia nos revela algo também tremendo. Aleluia, Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é poder para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho é poder, o Evangelho é virtude. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e para que será esta virtude? Para ser minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O reino de Deus, meus amados, não consiste em palavras de persuasão humana. O reino de Deus não consiste em inteligência terrena. O reino de Deus é virtude, é ser testemunha. Aleluia! Será que nós temos testemunha desse Evangelho? Será que nós somos testemunha de fato de Jesus Cristo nesta noite?
Faça uma pergunta para você mesmo. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Bendito é o nome de Jesus. O reino de Deus é virtude, aleluia. Para que nós venhamos ser testemunha. É por isso que nós recebemos essa virtude do Espírito Santo. É para isso, meus amados e queridos irmãos, nós vemos que nos nossos dias está acontecendo na nossa nação, até mesmo no planeta, aonde tem chegado a palavra de Deus. Muitas vezes, meus amados, existe mais coisa de homem do que coisas do Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse, meus amados irmãos, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Bendito o nome de Jesus Cristo. E Paulo disse, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Bendito é o nome de Jesus Cristo. Meus amados e queridos irmãos, como nós entendemos agora neste momento que o reino de Deus não consiste, não está firmado em palavras humanas, ele está firmado na virtude do Evangelho. Nós entendemos, meus amados, que Jesus Cristo, ele nos escolheu não para falar bonito. Jesus Cristo não nos escolheu porque hoje em dia está acontecendo desta maneira, aleluia. Isso tem tocado profundamente no meu coração. Pessoas que vão pregar a palavra e o povo fica embasbacado e fica pensando, imaginando, esse homem é demais, esse homem é uma máquina, tem a Bíblia na cabeça e a glória vai para ele. É glória para o homem, glória para o homem, bendito seja o homem, e Deus não está ficando de lado. Mas o reino de Deus, meus amados, não consiste em palavra, mas consiste em virtude do Espírito Santo. Aleluia. Você recebeu essa virtude, você sente essa virtude nesta noite, aleluia. Você sente essa presença do Espírito Santo, essa presença maravilhosa, aleluia. Você pode não ser reconhecido na terra, aleluia, mas aquele que tem essa virtude é reconhecido no inferno. Aí muitos dizem, aleluia, muitos dizem, dá até louvores que dizem, Deus vai te tirar do anonimato. E eu digo ao contrário, isso é profecia do inferno, porque eu era anônimo quando eu estava na mão do diabo. Ninguém sabia quem eu era, ninguém me reconhecia. Hoje em dia, aonde nós passamos, não ser mais anônimo, aonde nós passamos, alguém é de dizer, ali vai o servo de Deus, ali vai uma serva de Deus, porque a virtude de Deus acompanha. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. O reino de Deus não consiste em palavras. Então nesta noite entenda, meu querido irmão, quem te chamou foi Deus. E se Ele colocou em ti o Espírito Santo, fala, porque Deus é contigo na terra. Aleluia, eu sinto a unção, a virtude desse Espírito Santo, o mesmo Espírito que se apossou da minha vida, aleluia, há quase 9 anos que está completando neste ano, é a mesma unção que eu sinto. Eu jamais deixei, eu sempre oro como Davi, no Salmo 51, Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Eu posso ficar nu, pode vir a espada, pode vir a fome, pode vir a peste, mas através do Espírito Santo nada nos separará do amor de Deus. Enquanto nós tivermos essa presença, essa virtude, nós somos as pessoas mais felizes dessa terra. E você que não recebeu essa virtude, eu quero te dizer em nome de Jesus que Jesus ainda tem essa virtude do alto para nos dar. Jesus ainda tem esse poder para nos dar, meus amados irmãos.
ele chegou naquele culto, meus amados irmãos, o seu antenor, irmão, sabe ler a Bíblia, ele aprendeu a ler com o Espírito Santo, nunca foi no colégio, bendito é o nome de Jesus, e ele disse que quando ele chegou naquele lugar, meus amados, isso marcou a minha vida. Ele disse, eu cheguei lá e eu contei, tinha 15 pessoas, e eu comecei a pregar, Jesus batizou 10 com o Espírito Santo, tudo na mesma hora. Isso é virtude, isso não é palavra de homem, isso é poder do Espírito Santo, isso que nós estamos precisando. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Essa virtude, meus amados irmãos, que nos ajuda a andar nos momentos difíceis. Essa virtude, esse Espírito que quando nós estamos andando, ele nos direciona dizendo, minha filha, não vai por aí, meu filho, não vai por aí, meu filho. É o Espírito Santo que toca. A Bíblia diz que ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Bendito é o nome de Jesus Cristo. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Paulo disse no capítulo 4 e no versículo 18, alguns andam inchados na igreja de Corinto, meus amados, nós entendemos lendo a Bíblia, aleluia, que se infiltrou doutores, estavam fazendo grupinho, era grupinho para cá, era grupinho para lá, era inteligência. Hoje em dia ela está acontecendo isso, meus amados, quer até saber com quantos graus de febre a sogra de Pedro estava quando Jesus, aleluia, curou ela. Quer saber, aleluia, quantas correias tinha na sandália de Jesus Cristo. Mas a minha Bíblia diz, amado, que o que está revelado é para o homem e o que está oculto é para Deus. Bendito é o nome de Jesus. Eles podem tentar descobrir o segredo, eles podem entrar para dentro da história para tentar descobrir isso. Quantos litros d'água os camelos, aleluia, de Eliezer tomaram, eles podem entrar para dentro da história. Mas a minha Bíblia diz em Salmos 25 e no versículo 14 que tem um segredo, e para nós entender, a Bíblia diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele revelará o seu segredo, Ele mostrará a sua salvação. Não adianta, meus amados, nós querer descobrir tanta coisa nessa terra e não saber o segredo de Deus, porque para saber o segredo de Deus nós temos que temer a Deus, nós temos que invocar a Deus com sinceridade. Bendito é o nome de Jesus. O reino de Deus é virtude. O reino de Deus, aleluia, não está firmado, nem consiste em palavras. Aleluia, interessante que me tocou no meu coração. Se nós vemos, meus amados, enquanto esses doutores estavam, aleluia, reinando, aleluia, lá na cidade e na igreja de Corinto, no capítulo 4, no versículo 13, nós vemos que Paulo diz, olha, enquanto eles estão passando todas essas mordomias, é tanta, aleluia, teologia, é tanto conhecimento terreno. No versículo 13 ele disse, mas nós somos blasfemados e rogamos até o presente que temos chegado a ser como lixo deste mundo e como escória de todos. Aleluia, bendito é o nome de Jesus Cristo. Nós nos fadigamos trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos a perseguição. Está tudo revelado na Bíblia, no versículo 6 do capítulo 4. Paulo diz, olha, eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, igreja, para que em nós aprendais a não ir além daquilo que está escrito, a não ir além daquilo que está escrito. Meu querido que me ouve nesta noite, o que interessa para mim e para você é a Bíblia, é o que está escrito, é o que está revelado, é o que está registrado. A Bíblia diz que Deus não faria coisa alguma sem antes revelar aos seus servos profetas. Está revelado na Bíblia Sagrada. Bendito é o nome de Jesus. O
reino de Deus é virtude. O reino de Deus, aleluia, é virtude, aleluia. Bendito é o nome de Jesus Cristo. Aleluia, coisa maravilhosa, meus amados irmãos. É quando nós olhamos para um crente, nós vimos que esse crente tem a virtude verdadeira do Espírito Santo. Coisa maravilhosa é nós muitas vezes conversarmos com uma pessoa que tem a sede, o desejo das coisas de Deus. Meus amados e queridos irmãos, aleluia, quando eu vim para Jesus Cristo, alguns irmãos aqui já sabem, a minha vida era uma derrota, a minha vida era um fracasso. Estive perdido lá na cidade de Santa Maria, com 12 anos, já usando cocaína, aleluia, já estava no cheirinho da loló, tomando chá de cogumelo, chá de cartucho, fumando baseado, aleluia, estava começando a roubar nas lojas, estava começando a andar com tudo que era tipo de gente, aleluia, já criança ainda, e o diabo roubou a minha infância, filho de uma ex-prostituta, filho de um pai, aleluia, que só sabia botar o filho no mundo e esquecia-se, aleluia. Mas como Davi disse, meus amados irmãos, que Deus, Ele nos recolhe no momento da adversidade, Ele nos recolhe para dentro do seu rastro, para dentro do seu pavilhão. Bendito é o nome de Jesus Cristo, aleluia. Mas meus amados irmãos, hoje eu digo com toda certeza, o que eu não era nada, meu querido, hoje, meus amados irmãos, o que eu sinto na minha vida, eu tenho certeza que tem muita gente que tem iate, que tem carro importado, que tem muita gente que tem dinheiro em Cuba, tem dinheiro nos Estados Unidos, não sente o que eu tenho na minha vida, aleluia, porque o reino de Deus, meus amados, não é comida, o reino de Deus não é bebida, o reino de Deus é paz, é justiça e alegria no Espírito Santo. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Adore a esse Jesus Cristo nesta noite. Adore a esse Deus que faz milagre. Você é um milagre de Deus, meu querido. Se você está aqui vivo nesta noite, é porque Deus te ama. Aleluia. É porque Ele te ama e Ele tem grandes maravilhas para fazer ainda na sua vida. Tem pessoas, meus amados, me diz Espírito Santo agora, nesse exato momento, que tem pessoas, meu querido irmão, aleluia, que vai ser usado por Deus e vai botar fogo em toda esta nação brasileira. Eu não sei quem é, mas o Espírito Santo não mente, ele não se engana, aleluia, ele não se equivoca. O Espírito Santo, ele depende de alguém, meus amados irmãos, que tem o coração aberto, dizendo: fala que o teu servo ouve, envia-me a mim. Aleluia. Mas para isso devemos ter esta virtude conservada na nossa vida, conservada na nossa existência, meus amados irmãos. Aleluia. Você pode até ter enfermidade, eu também tenho problemas de saúde, eu posso até, aleluia, ter alguns probleminhas na coluna, mas, meus amados irmãos, o Espírito Santo, Ele quer um tempo puro, aleluia, um tempo consagrado. Eu me lembro, meus amados irmãos, que uma vez eu estava sedento, eu estava muito interessado em receber o Espírito Santo. Eu cheguei para um pastor e perguntei: pastor, o que é que eu faço para receber o Espírito Santo? Ele perguntou para mim: qual é o tipo de suco que você mais gosta? Eu disse: eu gosto muito do suco de uva. Então ele disse: olha, se eu te der um copo agora, que está sujo, que foi tomado o copo, aleluia, suco de laranja, eu tenho certeza que, como a uva é o teu suco preferido, você não vai colocar a uva dentro daquele copo sujo de suco de laranja. Primeiro
disse para mim, assim é Deus, meu amado irmão, aleluia. Ele quer lavar o frasco, Ele quer lavar o recipiente. Deus não coloca vinho novo em odres velhos, aleluia. Assim é, Ele me disse, assim deve ser. Deus primeiro limpa, primeiro você tem que ouvir a palavra, entender o mistério da cruz, e então você vai clamar, e no momento certo Deus derramará desta virtude sobre a tua vida, aleluia. Bendito é o nome de Jesus Cristo, aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Meus amados irmãos, que nós venhamos buscar todos os dias esta virtude do Espírito Santo para anunciar o Evangelho com ousadia, com intrepidez, com coragem. Meus amados irmãos, quando você apaga a luz em uma certa sala escura, de repente todos estão no escuro. Quando você acende uma pequena faísca, quando você acende uma pequena chama, ali já fica melhor aquela sala. Nós começamos a se identificar um ao outro, nós não venhamos mais se trombar um no outro. Assim foi como Jesus Cristo veio nesta terra. O mundo estava em trevas. Se nós vemos no livro de Gênesis até o livro de Malaquias, a última palavra do livro de Malaquias é a palavra maldição. Deus disse que enviaria o seu anjo a preparar o caminho, aleluia, de Jesus Cristo que viria antes que chegasse o grande dia de Deus, para que ele não viesse e ferisse a terra com maldição, aleluia. A terra estava em treva, a terra estava no escuro, mas quando Jesus Cristo veio, meus amados, Ele é a luz do mundo. Ele veio, meus amados, não em palavras persuasivas, Ele veio, meus amados, até um ponto em que Ele pregava a palavra e os fariseus chegavam a dizer: porventura já vimos entre nós alguém falar com tanta autoridade do que Ele. Meus amados irmãos, aleluia, quando nós vemos que aqueles dois discípulos voltavam para o caminho de Emaús, quando Jesus desaparece diante deles, eles diziam um para o outro: porventura não adia nossos corações quando Ele falava acerca da palavra, acerca dos profetas, porque o reino de Deus não é consistido em palavra humana, mas é a palavra da verdade. Essa é a consistência do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho é virtude, o Evangelho é poder para a salvação de todo aquele que nele crê. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu não quero tomar tempo dos irmãos. Eu quero lançar este convite nesta noite. Nós chamamos todos aqueles que receberam, que porventura estão perdendo essa virtude, ou aqueles que querem receber essa virtude, essa presença maravilhosa, para nós nos colocarmos aqui nessa noite. Nós vamos orar em nome de Jesus. Nós vamos orar em nome de Jesus. E o Espírito Santo, Ele tem poder para trabalhar de maneira não obrigatória, mas de maneira livre, eficaz. O único mistério é nós abrirmos o coração para Deus. O mistério, meus amados irmãos, é nós invocarmos o nome de Jesus Cristo. Pararmos de andar segundo a carne e andar segundo o Espírito Santo. Aonde nós andarmos, perguntar: Jesus, será que eu estou te agradando no que eu estou fazendo? Olha a minha vida, Jesus, será que eu estou agradando? Examine a Bíblia, leia a palavra de Deus todos os dias. Não deixe a Bíblia de canto, meus amados irmãos. Vamos ler a palavra de Deus, porque essa palavra é a consistência do reino de Deus. Esta palavra que é a consistência do reino de Deus. Eu poderia chegar aqui para vocês e falar tantas coisas bonitas, entrar por dentro da Bíblia, meus amados irmãos. Eu poderia
faz a diferença é a virtude do Espírito Santo, é o poder convencedor de Deus. É que nem quando eu falava, meus amados, há um tempo atrás para os irmãos, e eu repito novamente, um certo homem, aleluia, que viveu há mais ou menos 100 anos atrás, chamado, aleluia, Jonathan Edwards, que diz a história que ele pregou uma mensagem que o nome era Pecadores nas mãos de um Deus irado. E a história nos diz que ele estava terminando de pregar, e as pessoas se agarravam nas colunas do templo e diziam: Senhor Jonathan Edwards, pare de pregar, pelo amor de Deus, porque os nossos casacos, a nossa alma está pegando fogo, o inferno está nos engolindo. Isso é a virtude do Espírito Santo, esse é o poder convencedor de Deus. Aleluia, aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Será que você tem essa virtude, meus amados? Eu louvo a Deus. Nós temos que dar graças a Deus, meus amados, que existem pessoas no nosso meio que não concordam com o erro. Eu dou graças a Deus que existem pessoas no nosso meio que não concordam com o pecado de maneira nenhuma. Isso é um sinal da virtude do Espírito Santo, o poder convencedor das almas perdidas. Comece a orar neste momento. Eu não vou forçar, comece a orar neste momento. Comece a clamar por essa virtude neste momento. Comece a invocar este Espírito Santo neste momento. Aleluia, bendito é o nome de Jesus Cristo. Chame por Ele nesta noite. Chame por Ele nesta noite. Eu vou dar alguns minutos para você chamar por Ele nesta noite. Não deixe a tua fé se esfriar. Permaneça no primeiro amor, pelo amor de Deus. Não deixa a lamparina se apagar. Olha, xereca da pacanta da manai. Aleluia, aleluia, Espírito Santo. Nós precisamos de Ti, Senhor. O que adiantaria, Senhor amado, nós estarmos aqui nesta noite, baseado em tantas coisas humanas. Meus amados, aleluia, nós estamos vivendo a última hora. Está na hora de nós voltarmos a ter, aleluia, essa comunhão com o Espírito Santo de verdade, aleluia. Primeiro sentimos em nós o poder convencedor do Espírito Santo. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. O poder convencedor do Espírito Santo. Nós queremos a campa na manai. Clame por Ele, porque Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui, eu tenho certeza, nesta noite. Ele está aqui. Aqui não foi falado de armatologia, pneumatologia, soteriologia, hermenêutica, homilética, retórica. Aqui foi falado da palavra da cruz. Virtude do Espírito Santo. O Espírito Santo que te convence. O Espírito Santo que te ama e que te chama nesta noite. Adore, 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 adore a Ele nesta noite. Adore a Ele nesta noite. Invoque a Ele nesta noite. Invoque a Ele com sinceridade nesta noite. Espírito Santo, vai soprando agora. Vai soprando agora, Espírito Santo. Vai soprando agora, Espírito Santo. Vai soprando agora a promessa. É a promessa, a promessa.
Aleluia, aleluia. Adore. Adore, adore a Ele nesta noite. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Não deixa a lamparina se secar. Busque, você não depende de mim, não. Você não precisa de mim. Você não precisa de pregador nenhum para te convencer. É o Espírito Santo. A comunicação é de cima para baixo. É na vertical, não é na horizontal, é na vertical. É Ele que te chama, é Ele que te chama. E se Ele quiser te curar, Ele vai te curar nesta noite. Esta noite você vai sair daqui curado, porque a virtude, a poder aqui nesta noite. A virtude, a poder para transformação. Aleluia, aleluia, aleluia. Adore, clame, busque a Ele. Busque a Ele nesta noite. Busque, continue buscando. Continue buscando, continue buscando. Continue clamando por Ele. Clame, clame, clama a igreja, clama a igreja. Jesus está voltando. Jesus está voltando e não é aqui o nosso descanso, igreja. Busque por Ele. Nós vivemos num povo de impuros lábios. Nós precisamos ser tocados pela brasa do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória, glória. Se você não sabe orar, diga glória, glória, diga eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Jesus, diga para Ele nesta noite. Eis-me aqui, Senhor. Limpa meu coração, limpa minha vida. Lava-me, Senhor, pela tua palavra. Senhor, me lava nesta noite. Aleluia. Faça como Pedro, depois que Jesus respondeu. Aleluia. Só deu ouvida a Pedro falou. Então me lava só os pés. Me lava tudo. Me lava, aleluia, a cabeça aos pés. Peça para o Senhor limpar nesta noite a tua vida, para que você sinta a virtude do Espírito Santo. Deus é tão bom para conosco. Aleluia. É tão bom, amado, nós servir esse Deus maravilhoso. É só nós, amado, dar liberdade para Ele. Porque palavras, meus irmãos, humanas não preenche, aleluia, a nossa vida, mas sim a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Glória a